Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais essa videoaula da disciplina de Probabilidade e Estatística 2. Eu sou a professora Daisy e vou falar com vocês nesse vídeo sobre a distribuição normal. Eu vou continuar resolvendo, como sequência do vídeo anterior, o exercício número 2, que está no final da nota de aula da unidade 2, a nota de aula referente a variáveis aleatórias contínuas. Ok? Então, eu peço que vocês leiam essa nota de aula e também assistam o vídeo anterior, porque todos eles têm ensinamentos que vão ser necessários agora para um melhor entendimento na resolução da letra B dessa questão. Ok? Então, vamos lá. Seja x uma variável aleatória com distribuição normal, média 100 e variância 25. Calcular, letra B, a probabilidade dessa variável aleatória assumir o valor entre 89 e 107. Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer para resolver é fazer o desenho da distribuição normal, que é esse formato de sino, e delimitar as áreas de interesse, que no nosso caso são de 89 até 107, ok? Então, é essa área achurada. Para as variáveis contínuas, o cálculo da área seria através da integral da função, essa função da normal, do intervalo de 89 até 107. Mas como a gente não vai precisar fazer integral, porque nós temos a tabela, a gente apenas faz a transformação dos limites, né? Transforma os limites, que seria a variável x, a gente transforma para a variável z, que seria a variável com média 0 e variância 1. Então, a gente primeiramente transformar esses dois limites da região de interesse. Eu vou chamar de Z1, o primeiro. Z1 vale 89. 89 menos a média, que é 100, dividido pelo desvio padrão, que é 5. Então, nosso primeiro limite, menos 2,2. Segundo limite, que é o Z2, que é o limite de 107, menos a média, que é 100, dividido pelo desvio padrão, que é 5. Então, nossos dois limites transformados passaram para menos 2,2 e 1,4, ok? Nós precisamos agora procurar na tabela qual é o tamanho de área para um valor de z de menos 2,2. Então, vejam que nessa situação a gente tem o sinal negativo. E na nossa tabela, nós só temos valores de z positivos. Todos os valores de z aqui, o número inteiro, primeira casa decimal, aqui a coluna, as colunas são as outras a segunda casa decimal, então aqui são todos valores positivos. Só que a gente precisa lembrar que a distribuição normal, ela é simétrica em relação à média. Então, o tamanho da área de menos 2,2 até a média 0 é exatamente igual que se fosse o valor 2,2 positivo, né, até a média. Então, eu posso, mesmo aqui sendo o valor negativo, eu posso olhar o valor positivo na tabela, que vai me corresponder à mesma área. Então, aqui, 2,2 positivo, aqui embaixo, seria 2,20, né, que é 2,20. Então, aqui, 486097, né, 486.097. Esse valor é o tamanho da área. Basta a gente adicionar na frente 0,486097. 0,486097. Esse é o tamanho da área, que corresponde de menos 2,2 até 0, que é a média, ok? Essa área de menos 2,2 até 0 é a mesma do que 89 até 100, certo? Agora, a gente vai ver na tabela a probabilidade de 1,4 até a média 0. Então, 1,4 positivo. Seria ao contrário, né?
seria aqui 1,4, seria de 0 até 1,4, para fazer na mesma ordem. Então, de 0 até 1,4, vamos encontrar na tabela 1,4, aqui. 419243, então 0,419243. Ou seja, essas duas áreas são referentes a toda essa área achurada. A primeira de 0,48, de menos 2 até a média, e 0,41 da média até 1,4. Então, a probabilidade da variável aleatória assumir um valor de menos 2,2 até 1,4, que é exatamente a mesma de 89 até 107. Essas duas áreas são iguais, que seria esta área mais esta área. 0,90534, que é o mesmo valor que eu tinha passado para vocês como resposta, ok? Então, aqui, o resultado utilizando a tabela. Agora, a gente vai calcular esse mesmo resultado, só que usando a função pronta da planilha, do Calc. Primeiro, eu vou lembrando que essa função sempre trabalha com áreas pro lado esquerdo. Então, por isso, eu sempre calculo qual é o tamanho da área se a variável assumir um valor menor que 107, que no caso seria desse 107 até o pontinho aqui final da curva. Para calcular essa área, eu uso a função dist.norm, que é a distribuição normal abreviada, posso dar um Enter. O primeiro argumento que ele pede é um número. O que é esse número? É até que valor eu quero que ele calcule a área. Então, o limite é 107 para baixo, para menos infinito seria, né? 107 para baixo. A minha média é 100, desvio padrão 5. E esse último argumento eu preciso colocar 1, porque o 1 calcula a área. Se eu deixar como 0, ele apenas vai me dar a altura do gráfico. Então, toda essa área do 107 até o final da curva, 0,91, abrange 91% do total da área da curva. Agora, eu vou calcular a probabilidade de ser menor que 89, que é esse outro limite. Então, da mesma forma, dist.norm, agora meu limite é 89, a média é 100, desvio padrão 5 e 1, porque eu quero que ele calcule a área. Então, 0,01390. Se eu pegar toda essa área menor que 107 e descontar e diminuir a área do menor que 89, vai sobrar exatamente a área que é de interesse para responder a letra B dessa questão. Então, aqui vai ser esse 0,91 menos 0,013, que é 0,9053. Ou seja, a probabilidade dessa variável aleatória, com média 100, variância 25, assumir um valor entre 89 e 107 é de 90,53%. Ou seja, né, o tamanho de toda essa área do gráfico é 90,53%. É isso. Obrigada, então, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido e até uma próxima. Tchau, tchau.